pente feito, saiu muito bom o overhang, as pontes, qualidade sensacional para o speed benching já pré-fatiado. O time-lapse, infelizmente, ele não foi gravado porque eu esqueci, ou não vi, aqui que a câmera ela tem uma tampa de privacidade. Você, se quiser usar o time-lapse, tem. E você, se quiser fazer o time-lapse, você tem que tirar a câmera de privacidade da frente da câmera ali, da entrada da câmera. Agora eu tirei o filamento do suporte externo e vou fazer o carregamento aqui no CFS Lite. Peguei aqui um filamento antigo que eu tinha, filamento preto da Snapmaker, e aqui dentro, ó, dá pra ver aqui, ó, tem umas entradas aqui, ó, que você coloca o filamento. Em teoria ele tem que puxar o filamento automaticamente. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui da marca da Creality para testar. Ó, o motor fazendo barulho, pegou, puxou o filamento, começou a levar o filamento pelo tubo TPFE e agora parou. Deve ter que vir aqui. O filamento ele foi carregado. Eu estou na porta segunda. Vou fazer o load. Não, filamento slot. Tá, então o filamento genérico, a cor preta, PLA. Beleza. Vou fazer o load. Aí o load, quando você faz o load, ele vai completar o carregamento. Ele vai aquecer o bico e levar o filamento até a extrusora, né, usando o motor que está aqui. Purgando o filamento velho. Para carregar o filamento novo. O filamento, ele pulou as etapas que eu tinha que fazer na mão ali, o check filament position. Eu tinha que empurrar o filamento. Ele aqui, ó, começou a empurrar, chegou, entrou filamento preto. Agora começou a rodar a extrusora. E começou a sair o filamento aqui. Aqui os rolamentos eles são todos passivos. O único motor que tem é aqui em cima mesmo na hora de puxar o filamento. Aí. Aí, finalizou o carregamento. É o filamento que está selecionado agora. Pronto. Já dá para fazer uma impressão a partir do CFS Lite. Vou carregar outras cores e tentar um multicor daqui a pouco.
Tentativa com PETG, a primeira aqui na Spark X, não deu muito certo. Não sei se dá pra ver aqui, ó, o tanto de farelinho que saiu enquanto estava imprimindo. Eu abortei a impressão. Essa é a segunda vez, usando os parâmetros standard, né, de PETG genérico. Não gostou do meu PETG, não sei se ele está muito velhinho, se ele ficou pegando umidade. Eu estou dando uma secada nele agora para experimentar uma terceira vez. Se não der, eu vou começar a fazer calibração na Spark X, ver se eu consigo algum resultado melhor do que isso aqui. Queria trazer o gancho que eu tinha tentado fazer algumas vezes com o filamento PETG que eu tinha velho. Eu mostrei as outras pranchas com a impressão falhada, né, que eu cancelei porque começou a esfarelar muito o PETG. Era um PETG já bem velhinho, tipo, sei lá, 3, 4 anos, já fim de spool. Aí eu fiz um print tower, né, para calibrar, né. Ele estava com assim, a temperatura boa para imprimir, aumentou muito, assim, engraçado assim, pelo fabricante. Vou mostrar aqui. O filamento era um Snapmaker que veio com a minha primeiríssima impressora, primeira não, com a segunda. A temperatura dele está aqui 230, 250. Na verdade, para conseguir fazer isso aqui imprimir bem, eu fui para 270 e acabou o spool no finalzinho, assim, a 80% da impressão. E aí eu não tinha mandado trocar automático, também não, como eu botei outra cor, não ia trocar automático. Mas aí eu fingi que esse filamento PETG laranja era do mesmo tipo, troquei, botei no mesmo slot aqui, que era o 1, e toquei para frente e imprimiu bem, né? Ou seja, a impressora também conseguiu, depois de detectar fim de filamento, ela conseguiu retomar a impressão tranquilinha, sem falhas. Outra coisa que eu fiz aqui, design meu, né? Essa parede, né, para o spool externo, que eu queria usar o filamento que eles mandam naquele saquinho, né, que não tem spool, não tem nada. Tem gente que faz um spool para colocar o filamento, mas aquilo dali é tão pouco, eu boto ele enrolado aqui. Só que ele enrolado, quando ele começa a puxar, às vezes ele começa a deformar para o canto e cai, né? Ele não tem nada aqui para segurar. Aí eu queria fazer uma parede aqui para segurar o filamento. Aí eu fiz esse suporte aqui, com uma mão só eu não vou conseguir filmar. Olha, consigo, ela ficou aqui. Em duas partes, né? Tipo, uma parte maior que é um Pac-Man e a segunda parte que desliza, tem um slot aqui, ele vai tipo uma gaveta e ele fecha com um clique no final e fica aqui, ó, para segurar o filamento para ele não fugir. Outra coisa que eu fiz agora, vou testar ainda, não sei se vai funcionar, se vai dar certo, que eu fiz para esse mesmo filamento externo, eu fiz um rolamento aqui para os carretéis deslizarem mais suave, né? Eu fiz em duas partes para poder abraçar o suporte ali de carretel, com umas ranhuras que eu vou ter que imprimir ainda o rolamento em si, que vão ser cilindros muito fininhos e compridos. Isso que eu acho que vai dar um trabalho para imprimir. Não quis imprimir print and place porque era tão pequeno que eu achei que isso ia grudar tudo, mesmo com as tolerâncias da impressora, não ia funcionar. Eu quero imprimir eles separado. Estou ainda estudando para ver como fazer isso da maneira que fique legal aqui, que vai conseguir funcionar. Depois eu volto aqui para testar e mostro para vocês. Que eu esqueci de falar. Essa peça eu imprimi usando um resto de filamento que estava nesse spool aqui, e eu mandei trocar, falei que era do mesmo filamento, deixei que a impressora decidisse e trocasse sozinha de um spool para o outro. Isso foi durante a noite, eu não vi fazer, mas ela fez tranquila também. A impressão não parou, ela continuou de um filamento para o outro. Aí acabei o rolamento, tirei aqui, a parte ficou perfeita, mas assim que eu fui tentar separar as peças, que eu coloquei esse fim aqui para grudar elas, para ela conseguir aguentar imprimir em pé sem oscilação e sem cair da mesa, eu acabei quebrando um pedacinho. Mas eu acho que esse vai ser o caminho, vai ser pedacinhos pequenininhos individuais, vai facilitar inclusive para reduzir o atrito, para a peça rodar melhor.
Vou experimentar aqui com isso, daqui a pouco eu volto.